Olá, torcedor vascaíno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Na Torcida Vascaínos. Muito prazer, eu sou o Ricardo França e vamos falar aí sobre algumas notícias do Vasco da Gama, falar sobre Léo Jardim, falar sobre dinheiro entrando na colina, também sobre a rodada do final de semana, do próximo confronto do nosso gigante, mas antes, vamos rodar a nossa vinheta. Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Vasco da Gama, falar sobre o nosso amado clube aqui no canal Na Torcida Vascaíno. Sempre lembrando que eu estou fazendo os vídeos pela manhã, mas o Léo continua fazendo os vídeos da tarde, participando também das lives. Eu de vez em quando também participo das lives e faço a narração dos jogos. Estou sempre nas jornadas esportivas e agradeço muito aí a confiança de todos vocês. Vamos falar agora alguns assuntos, começando pelo borderô de Vasco Flamengo, que enfim saiu, né? Enfim, a CBF liberou e olha, o Vasco teve uma renda, um lucro interessante, né? Uma renda bruta de R$ 3.306.747, uma despesa de R$ 1.740.028 e um lucro líquido de R$ 1.504.049,64. Se levarmos em consideração que o Maracanã não estava cheio, Maracanã pegou menos de 40 mil pessoas nesse grande clássico, o lucro do Vasco foi um lucro razoável, maior até do que se nós tivéssemos feito o nosso jogo em São Januário. Financeiramente, então, foi interessante. E a renda foi toda ela revertida para os cofres de São Januário e o Vasco da Gama pegou uma ferpela aí bacana, deu uma graninha boa para o clube de regatas Vasco da Gama. E a gente está falando agora da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, trazendo os próximos jogos para você. Lembrando que essa é a sexta rodada do Brasileirão 2025, que começa no sábado, com Internacional e Juventude, um clássico gaúcho. Também no sábado teremos Ceará e São Paulo, Mirassol e Atlético Mineiro. Aí vem um clássico nordestino, que é Sport e Fortaleza, um clássico carioca, às 21 horas, esse horário de 21 horas, eu não sei vocês, mas eu não gosto desse horário sábado de 21 horas, é muito complicado, principalmente para quem depende de transporte coletivo no Rio de Janeiro, sábado à noite é terrível. É Botafogo e Fluminense que se enfrentam no sábado à noite. No domingo tem Flamengo e Corinthians, também tem Palmeiras e Bahia, o nosso jogo, o Vasco joga às 18h30 no domingo contra a equipe do Cruzeiro, esse jogo é lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais, o Cruzeiro levou o jogo para lá. Também Vitória e Grêmio às 18h30 e fechando a rodada num outro horário esquisitíssimo, Santos e Red Bull Bragantino, jogo das 20h30. Essa, portanto, são os jogos da sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Fica ligado no nosso confronto aí, domingo, 6h30, a gente vai estar na transmissão, vou estar fazendo essa narração desse grande jogo entre Vasco da Gama e Cruzeiro. Falando de Léo Jardim, o Vasco enviou a proposta de renovação, mais uma, né? Vasco fazendo mais uma proposta de renovação salarial para o Léo Jardim e para o seu staff. Segundo as informações do nosso canal, o Vasco da Gama subiu os valores da proposta salarial e também aumentou o vínculo até 2030. É uma proposta boa. Léo Jardim, que vem tendo um bom desempenho no Vasco da Gama, é um goleiro que tem a confiança não só da diretoria, da comissão técnica e também do torcedor, e a gente espera que ele renove. O que eu percebo é que ele está devagar nessa renovação porque ele está bem valorizado. Deve ter proposta de outros clubes, então está aí estudando a melhor proposta e negociando em paralelo com a equipe do Vasco da Gama. É um atleta que está muito valorizado. A gente espera que ele renove com o Vasco.
As últimas partidas que ele fez, a última partida, principalmente no Clássico, foi muito boa, voltando a ter um desempenho de alto nível. Ele que vem das últimas temporadas sendo o principal jogador da equipe do Vasco da Gama. A gente aguarda realmente de um desfecho positivo aí para o Léo Jardim renovando junto com o Vasco da Gama. E o Vasco, a diretoria, o clube, se pronunciou sobre o caso do Dimitri Payet, caso que ele está sendo aí acusado pela advogada de ter agredido, né, a advogada Larissa. Então, o nosso Dimitri Payet ontem foi inclusive na delegacia dar depoimento sobre o assunto, falou que tudo que aconteceu era de maneira consentida, e ele está aí, está se manifestando sobre o caso junto à polícia, né, junto à delegacia, e está falando sobre esses assuntos. E o Vasco ontem, enfim, se pronunciou. O Vasco informa que até o momento não foi notificado por nenhuma autoridade sobre o recente acontecimento envolvendo o atleta Dimitri Payet. O clube ressalta que o jogador vem colaborando com as investigações e já prestou depoimento à delegacia de atendimento à mulher, como noticiado, como a gente falou aqui no dia de ontem também, ele prestou esse depoimento. O Vasco aguarda o resultado das investigações conduzida pelas autoridades competentes. O Vasco se mantém neutro até o momento, afinal de contas, nada ainda foi comprovado, está na fase de investigação do atleta, e até que se prove o contrário, todos nós somos inocentes. Então o Dimitri Payet está aí sendo investigado, né? A princípio está sendo investigado pela polícia, está aí colaborando, dando seus depoimentos. Ele que não deve renovar com o Vasco da Gama, o contrato ele deve ficar até o meados de julho, final de julho. Ele que está contundido, nem atuando bem, não sendo sequer relacionado, está tendo tempo aí para se defender perante essas acusações, que a verdade apareça e que realmente tudo seja esclarecido. O Vasco ontem lançou também o seu novo uniforme, sua nova camisa número 2. Camisa bonita, com alguns detalhes. Vou clicar aqui para a gente dar uma olhada. Ficou bem legal. Eu gosto muito dessa camisa branca também. Eu prefiro o uniforme número 1, as camisas negras. Acho lindo. Mas o uniforme branco também é muito bacana. Tem alguns detalhes. O Sou Vascaíno escrito nas costas da camisa. Agora, um detalhe interessante nessa camisa não tem a faixa diagonal nas costas. Eu gosto da faixa diagonal, apesar de que o Vasco precisa achar um meio termo para essa faixa, porque a gente, quando vai narrar ou vai fazer reportagem sobre o jogo, quando a faixa passa por cima do número em vermelho, fica um pouco difícil da gente identificar o atleta pela numeração. Então, a faixa realmente acaba tampando o número, mas a faixa é tradicional, a faixa é muito bonita. Acho que a camisa do Vasco sem a faixa nas costas perde um pouco a característica. O Vasco tinha que achar um jeito de o número ficar visível e a faixa também na parte de trás da camisa. E você, torcedor, você gostou da camisa? Você acha que a camisa do Vasco sem a faixa nas costas tira um pouco a tradição desse uniforme do Vasco da Gama? Deixa aí seus comentários. Pagaria R$ 389 na camisa? Meus amigos, é esse o preço inicial da camisa, algo em torno de R$ 390, R$ 389, preço salgado, mas a camisa vale a pena, é muito bonita, muito bacana, tem ali os dizeres: jamais terás a cruz, este é o meu batismo. É realmente uma camisa emblemática, bem legal. Alguns já falaram comigo que gostaram do novo design, outros que reclamaram da falta da faixa. E você, dê sua opinião sobre o novo uniforme, sobre a camisa 2 do Vasco da Gama. Falando um pouquinho do nosso adversário de domingo, o Cruzeiro. Olha, gente, olha o Cruzeiro, último colocado no grupo E da Sul-Americana, 3 derrotas, não ganha há 2 partidas, perdeu para o Red Bull Bragantino pelo Brasileiro e perdeu para o Palestino na quinta-feira, 2-1, com o goleiro deles, o Cássio, falhando em alguns lances. E o Cruzeiro vive uma crise, né? O técnico Leonardo Jardim vem sendo pressionado, assim como o nosso, o Fábio Carille, e eles vão para esse jogo contra o Vasco da Gama muito pressionado, até pelos investimentos que o Cruzeiro fez. Esperava-se uma grande campanha, o Cruzeiro sequer chegou na final do Campeonato Mineiro, vai muito mal na Sul-Americana, é o último colocado do seu grupo, perdeu os 3 jogos, não vive um bom momento. Entra contra o Vasco da Gama pressionado.
é o momento do Vasco aproveitar essa pressão em cima da equipe do Cruzeiro. Cruzeiro que jogou na quinta, viajou na quinta, vai enfrentar o Vasco no domingo. O Vasco teve um tempo excelente de treinamento. O Vasco jogou na terça-feira e depois apenas treinou. Inclusive treinou no dia de sexta-feira, fez o apronto, vai viajar no dia de hoje, sábado, para Uberlândia, vai chegar legal. O Carille, que sempre reclama aí dos problemas de tempo para treinar, não tem o que reclamar essa semana pelo menos. O Vasco teve tempo de sobra para treinar, organizar a sua equipe e enfrentar um Cruzeiro com problemas técnicos, um Cruzeiro em crise e um Cruzeiro muito mais cansado que o nosso time. Então o Vasco tem tudo para fazer uma boa partida diante da equipe do Cruzeiro, mesmo jogando fora de casa, mesmo jogando lá no Parque Sabiá. O Vasco vai ter torcida lá também, é claro, mas o mando é da equipe do Cruzeiro. E o Vasco deve repetir a formação dos últimos jogos, né? O Vasco não vai ter Tietê novamente, que segue liberado para acompanhar o seu filho recém-nascido. O Maurício Lemos, que está com a fratura na costela, ainda não tem data para voltar na equipe do Vasco da Gama. E o Dimitri Payet, que está se recuperando de uma lesão na coxa. De resto, todos estão à disposição do Vasco da Gama, do técnico Fábio Carille, e a provável escalação do Vasco para essa partida é a mesma: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton, Hugo Moura, Jair, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Verrete. Esse é o provável time que o Vasco da Gama vai mandar a campo no próximo domingo frente à equipe do Cruzeiro. 3 jogos seguidos, o time vai pegando entrosamento, vai pegando liga, mas o Vasco, como a gente já viu, apesar de ter realizado algumas jogadas interessantes no último jogo contra o Lanús, algumas triangulações, poucas, mas conseguiu fazer, principalmente pelo lado esquerdo, o Vasco não vem agradando muito o torcedor, tanto é que o Carille saiu vaiado do último jogo, foi xingado pelo torcedor que acompanhava o jogo em São Januário, e a gente espera um pouco mais dessa equipe. Alguns jogadores realmente estão um pouco abaixo daquilo que podem apresentar. O Coutinho não fez um grande jogo, o próprio Rayan, que acabou de renovar o contrato, e é um atleta que a gente espera muito dele, jovem, 18 anos, jogador badalado da seleção brasileira sub-20, sub-17, é um jogador que está aí comentado aí no mercado europeu para ser vendido por uma cifra milionária. A gente espera muito mais do Rayan. E o Nuno, que já começa a demonstrar sinais de desgaste, né? Tabela do Campeonato Brasileiro, assim também como as partidas do Sul-Americano, jogos meio de semana, final de semana, isso é muito desgastante também para o atleta. O Nuno vem mostrando um certo cansaço, substituído nas últimas partidas, extenuado. E a gente espera aí que esse tempo que o Vasco teve para treinar, para descansar, apresente um futebol mais sólido, mais vistoso dentro de campo e traga uma vitória diante da equipe do Cruzeiro. Você, torcedor, está esperançoso? Acha que o Vasco vai fazer um grande jogo contra a equipe do Cruzeiro? Espera que o Fábio Carille tenha reorganizado essa equipe para mostrar um bom futebol diante da Raposa lá no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia? Deixe seu comentário. O que você espera? Qual é seu prognóstico para essa partida do Vasco da Gama frente ao Cruzeiro no próximo final de semana? Para finalizar, parabéns ao nosso capitão Pablo Verrete, ele que anunciou que vai ser papai mais uma vez, e de um menino. Feliz da vida o nosso capitão. Parabéns a Pablo Verrete, que está confirmadíssimo para o jogo desse final de semana frente à equipe do Cruzeiro. A gente deseja aí que ele faça muitos gols e possa dedicar ao seu filhinho que está aí para nascer. Valeu, galera. Vou terminando por aqui. Agradeço demais vocês estarem conosco. Deixo o meu abraço para todos vocês e sempre lembrando, eu estou fazendo os vídeos da manhã, o Léo continua fazendo os vídeos da tarde e as lives também. De vez em quando eu participo das lives, a vida é um pouco corrida, não consigo participar de tantas quanto eu gostaria, mas sempre que puder eu estou participando das lives também. E amanhã, domingo, não esqueça, 18h30, estarei na transmissão de Vasco da Gama e Cruzeiro. Eu vou estar na narração, Luiz Amadeu e Léo Lacerda nos comentários. A partir das 18h30 a bola rola, mas a gente deve começar o nosso pré-jogo por volta das 17 horas. Depois tem aquele pós-jogo que você já conhece, a gente falando, dando ali, esmiuçando o que foi a partida. Beleza? Conto com vocês. Deixe seu like, curta a nossa página. Um grande abraço, até a próxima. Fui!